Trabalho apresentado pelos alunos Alexandre, Daniele e Juliana, do Colégio SEAC. Professora Juliana para a matéria de Física, com o tema 3 leis de Newton. A primeira lei de Newton, a lei da inércia. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Esse princípio indica que a velocidade vetorial de um ponto material não varia. Se o ponto estiver em repouso, permanece em repouso, e se estiver em movimento, permanece com velocidade constante, realizando um movimento retilíneo uniforme. Na prática, não é possível obter um ponto material livre da ação das forças. No entanto, se o ponto material estiver sujeito a nenhuma força que atue sobre ele, ele estará em repouso, ou descreverá um movimento retilíneo uniforme. A existência de forças não equilibradas produz a variação da velocidade do ponto do material. A tendência que seu corpo possui de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, quando livre da ação de forças ou sujeitos a forças cuja resultante é nula, é interpretada como uma propriedade que os corpos possuem, denominada inércia. Quando a maior massa de um corpo, maior é sua inércia, isto é, maior é sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Portanto, a massa é a constante característica do corpo que mede a sua inércia. Um corpo em repouso tende, por sua inércia, a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende, sua inércia, a manter sua constante e sua velocidade. Um exemplo da primeira lei de Newton. Um foguete no espaço pode se movimentar sem auxílio dos propulsores apenas por inércia. Quando os propulsores do foguete são desligados, ele continua seu movimento em linha reta e com velocidade constante. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A mudança do movimento é proporcional à força motriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. Força em física, qualquer ação ou influência que modifica o estado de repouso ou de movimento de um corpo. A força é um vetor, que significa que tem módulo, direção e sentido. Quando várias forças atuam sobre um corpo, elas se somam vetorialmente para dar lugar a uma força total resultante. No Sistema Internacional de Unidades, a força é medida em newtons. O newton, N, é a força que proporciona a um objeto de 100 gramas de massa uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Exemplo da segunda lei de Newton. Os carros podem aumentar e diminuir suas velocidades graças às ações de forças aplicadas pelo motor e pelo freio, respectivamente. Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. A ação sempre se opõe a uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e se dirigem a partes contrárias. Sempre que dois corpos quaisquer, A e B, interagem, as forças exercidas são mútuas. Tanto A exerce força em B, como B exerce força em A. A interação entre os corpos é rígida, pelo princípio de ação e reação, proposto por Isaac Newton, como veremos a seguir. Toda vez que um corpo A exerce uma força FA em um corpo B, este também exerce em A uma força FB tal que essas forças têm a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e mesma natureza. As chamadas forças de ação e reação não se equilibram, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Exemplo da terceira lei de Newton. Para se deslocar, o nadador empurrará a água para trás e, essa por sua vez, o empurrará para frente. Note que as forças do par ação e reação têm características apresentadas como anteriormente. Observação. Peso e força são dados em newtons, assim como aceleração e gravidade são dadas em metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a forma de ser utilizada é a mesma, o que só muda são as letras.